Boa noite, igreja. Obrigado, mãe. A paz do Senhor. Mais uma quarta-feira. Pausa na semana para cultuar e adorar o Todo-Poderoso. Saúdo você que está aqui no templo. Também saúdo você que está nos acompanhando pelo YouTube ou que terá acesso a essa mensagem depois. O tema da reflexão de hoje é Jó e o silêncio de Deus. Jó, um homem bem emblemático, bem conhecido, a sua história, que tem muito a nos ensinar, e hoje eu queria adentrar na história desse homem sobre a perspectiva de como o silêncio de Deus interagiu com Jó. Mas antes de adentrar especificamente no tema, eu queria iniciar essa reflexão com uma pergunta, e ao gerar esse sermão, é uma pergunta que ecoou muito no meu coração, o Senhor me chacoalhou. Bênção ou transformação? O que nós preferimos? De um lado, a bênção, aquilo que eu mais anseio, aquilo que eu mais espero, o maior desejo do meu coração do momento, de um lado da balança, e de outro lado, transformação. O que é que nós escolheríamos? E é uma pergunta teoricamente simples, mas que tem muita distinção. Por quê? Porque, infelizmente, estamos vivendo um evangelho líquido, raso, onde a relação com o Senhor está muito no que Ele pode me dar, no que Ele pode me proporcionar. Qual é a bênção do momento? E racionalmente você pode dizer, não, eu quero é ser transformado. Será? Se colocar aquela bênção que você mais anseia e uma transformação genuína, segundo o caráter de Cristo, o que escolheríamos? E temos que ter, meus amados irmãos, uma clareza e uma humildade bíblica e honesta em dizer que Deus ele não tem nenhum compromisso com a nossa bênção, não tem nenhum compromisso com a nossa felicidade segundo a nossa perspectiva. Até porque a nossa perspectiva de felicidade é limitada, é parcial. Muitas das vezes ela é confundida com euforia, com êxtase, com gozo. E a verdadeira felicidade, na verdade, é uma pessoa. Então, se você tem Jesus Cristo, você, por si só, você já é feliz. Apesar das dificuldades e intempéries. Mas o compromisso com o Senhor, o compromisso do Senhor é com a nossa transformação. Isso sim, se você adentra nesse evangelho, nesse cristianismo, tudo o que ele faz é para nos transformarmos segundo o caráter de Jesus Cristo. Isso nós podemos orar, isso nós podemos cobrar, isso nós podemos batalhar, porque é uma promessa universal, que o Senhor ele quer nos transformar segundo o caráter de Jesus Cristo. Júnior, nesse processo não tem bênção? Claro que tem bênção, claro que tem vitórias, mas isso aqui é para tornar um equilíbrio, que também não só o evangelho só da bênção e da vitória não é real, como também o evangelho de lamber as feridas e que tudo está errado também não é real. Mas existe um evangelho equilibrado onde nós seguimos o Mestre. E temos que entender que o grande compromisso dele conosco é um compromisso de transformação segundo o caráter de Jesus Cristo. Domingo passado eu preguei sobre crise de fé. Há 2 domingos a pastora Raquel pregou sobre deserto, então essas pregações estão se conectando, né? Crise, deserto, crise de fé e silêncio. E às vezes pode acontecer, você pode estar no deserto, no meio de uma crise de fé, e o Senhor pode não falar. O que se torna ainda mais desafiador. Minha mãe, ela brincava com expressão, às vezes ela tinha algumas casas, filho, não sei o que houve, o céu blindou. O céu está blindado, tem hora que não sei o que o Senhor quer nisso, e às vezes o céu blinda, às vezes você não entende o porquê. E como um Deus amoroso, perfeito, Pai gracioso, muitas vezes ele silencia. Por que ele faz isso? Se ele não é alguém que quer nos machucar, que não é alguém que quer nos maltratar, não quer alguém que quer ficar fazendo brincadeiras ou pegadinha conosco. Então, se nessa jornada existe um silêncio de Deus, existe um propósito para tal. E no tocante ao silêncio de Deus, é interessante. Silêncio, gente, é bom ou ruim?
Depende. Para dormir é bom. Para gravar áudio de WhatsApp é maravilhoso, que toda hora que você está querendo gravar, aparece. Tem uma relação direta lá em casa entre o aspirador, aquela vassoura aspiradora, e o áudio do WhatsApp. Clicou o WhatsApp, liga automaticamente. Não sei o que é que acontece, é impressionante. Ela também é conectada com reunião do Teams. Se tiver que fazer uma reunião do Teams, se der ok, o aspirador liga. Não sei de onde acontece. Aí nessa hora o silêncio é bom. Mas eventualmente tem alguns silêncios que não são tão bons, que é o silêncio que você não espera. Você querer falar com alguém e essa pessoa lhe ignorar. Estamos numa geração tão acelerada que o silêncio de uma mensagem do WhatsApp não respondida já gera angústia. Não, mas visualizou, mas não respondeu. Mas também esse silêncio que nos incomoda é um silêncio que depende de quem silencia. Você receber um silêncio de um estranho é ruim. Às vezes chega lá e cumprimenta a pessoa te ignora. É ruim, você fica um tanto quanto desconfortável. Mas se você não tem relação com aquela pessoa, passa batido, segue a vida, vamos em frente. Mas o silêncio de alguém que é próximo, que você ama, que tem aquela relação, que você sabe que a troca faz parte da relação. E muitas das vezes a pessoa está mais fechada, mais retraída, mais monossilábica. Esse silêncio incomoda. E compreender que o Senhor tem sim esse silêncio como uma forma de relacionamento é algo que nos instrui. E voltando ao que eu disse anteriormente, se nós estamos no deserto, eventualmente, podemos sim ou não estar numa crise de fé e o Senhor silencia, isso, meus amados irmãos, podemos entender que eventualmente é um trabalhar de Deus para o nosso amadurecimento. Quando nós somos mais meninos, muitas das vezes o Senhor está ali e eventualmente o Senhor, vamos subir um pouquinho a régua, vamos subir o sarrafo desse relacionamento, vamos ver como é que essa fé que está sendo forjada dele ou dela, ela responde. E aqui a gente consegue fazer uma alusão. Quem conhece o Sr. Miyagi do Daniel San? Não tem ninguém novo, né? Não estou falando o novo aqui do Cobra Kai, não, porque o original é de 80 e lá vai fumaça. Final da década de 80 foi o primeiro Karate Kid. E pegando a alusão do Sr. Miyagi, o Sr. Miyagi, durante o treinamento do Daniel San, ele era extremamente próximo, ele corrigia a mão, ele falava, ele gritava, ele sacudia, mas durante as lutas verdadeiras, que eram as competições, ele não falava nada, ele ficava só assim numa posição, porque ali era o momento dele estar em silêncio e o filho praticar aquilo que ele treinou. E eventualmente, muitas das vezes a gente está se angustiando, se movendo, se mexendo em algo que o Senhor diz, isso aqui eu já te ensinei. Isso aqui eu quero ver como essa fé prática, ela chega em nossa vida. Quem já viveu algum silêncio de Deus aí na sua vida? Viveu ou está vivendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tive um. Amém. Desculpa aí, gente, só questões técnicas. E quem viveu um silêncio de Deus, eu vi que a grande maioria respondeu, e é bacana nesse aspecto, mas sermões como esse nos levam a fé realista. Quem não levantou o braço faz parte do relacionamento com Deus, o silêncio de Deus. Então eu vou julgar que você não levantou por estar desconfortável, então numa igreja, ambiente religioso e tal, é igual crise de fé. Eu perguntei domingo, quem já teve uma crise de fé? Aí vai um bracinho levantando e olhando para o lado e tal. Aí depois vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, aí o outro leva os dois braços, a perna também. Mas ainda assim tem pessoas que passaram por uma pergunta dessa. Não, eu nunca tive uma crise de fé. Eu sou espiritualmente inabalável, inquebrantável. Não é assim que funciona, porque a palavra de Deus, tirando Jesus Cristo, que é o perfeito, o inabalável, o que não oscilou, faz parte da vida, esses desafios. E da mesma forma, a não ser que você seja muito, muito recente convertido, ao longo dessa jornada, em algum momento, você vai usufruir ou vai viver um silêncio de Deus.
E o tema dessa ministração é Jó e o silêncio de Deus, mas poderia ser Edu e o silêncio de Deus, Ribas e o silêncio de Deus, Fred e o silêncio de Deus, Vilma e o silêncio de Deus, porque o Senhor, muitas das vezes, ele pode silenciar nesse contexto. E na Bíblia, contextualizando, nós temos alguns exemplos de silêncios de Deus. O de Abraão foi um silêncio por 25 anos, o Senhor falou pouquíssimas vezes. Tem um silêncio que é maravilhoso, o silêncio de Deus para Moisés. Moisés era extremamente próximo de Deus, o homem que subiu e ficou 40 dias com o Senhor. Imagina o nível de intimidade, né? Não foi só sobre 10 tábuas, não foi só sobre as tábuas da lei, foram 10... Foram 40, não foram só sobre as 10 leis, foram sobre 40 dias e o Senhor se relacionando com esse homem e mostrando todo o plano que surgiria, que era muito mais do que as leis. E ali eu fico imaginando essa troca, mas sobre um assunto específico, que foi depois que Moisés ele teve a questão de bater com o cajado na rocha, e ali o Senhor já disse, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. E vez ou outro Moisés queria trazer esse assunto à tona, mas Senhor... Aí o Senhor respondeu em Deuteronômio 3:23, basta, não me fale mais sobre isso. Moisés, sobre esse assunto aqui, já está definido, não vai haver conversa. E é muito interessante que esse mesmo Moisés conseguiu mudar, a gente pode colocar assim, Deus sobre uma perspectiva. Que Deus disse, eu vou descer e vou matar todos, vou exterminar, vou começar um povo sobre você. Aí o Senhor... O que é que vão falar de ti? O teu nome, que você tirou esse povo do Egito só para matar no deserto? Então, temos que entender que a mesma pessoa que se relaciona intimamente pode ter algum assunto que o Senhor, não, isso aqui eu não quero falar, eu não quero arbitrar nesse momento. E temos outro silêncio, o silêncio de João Batista, um silêncio de prisão, que chacoalhou esse homem ao ponto dele desconfiar. Ele que ouviu audivelmente a voz do Senhor dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a voz de muitas águas, ele ficou perturbado. E será que é ele mesmo, o Messias, ou temos que esperar outro? Vivemos o silêncio de 3 dias entre a morte e a ressurreição do Mestre. Porque o que a gente lê? A Bíblia está muito objetiva, prática, organizada, em forma cronológica. Mas imagine o silêncio ensurdecedor para aqueles discípulos que morreram e viveram por uma causa, abandonaram tudo, e ficaram acreditando até o último momento, até o último segundo, ele vai descer, ele vai fugir, vai cair fogo do céu, vai fazer alguma coisa. E o Mestre inspira e silencia. Imagine na alma desses homens o peso desse silêncio. E o silêncio, quando o Senhor vem e depois ele, não, eu vou voltar, me aguardem para a descida do Espírito Santo. Então eles ficaram ali aguardando com um silêncio. E quem já ouviu o silêncio de Deus, gente? Como é que eu posso ouvir o silêncio? Mas o silêncio, muitas das vezes, ele grita. Ele grita mais do que um barulho ensurdecedor. Às vezes o silêncio absoluto, ele chega a gritar em nossa alma. E o apóstolo Tiago nos orienta, né, dentro desse processo, né, de aprendizado, de prova. E temos que só abrir um parêntese, né, gente? Deus não nos tenta, somos tentados pelo inimigo ou por nós mesmos. O Senhor, ele nos prova para que sejamos aprovados. É uma distinção muito, muito diferente. A prova do Senhor é para que nós venhamos ser aprovados e resplandeça o seu caráter. O teste do inimigo é uma casca de banana escorregadia para você cair e ele dizer, está vendo que não consegue, está vendo que não pode, está vendo que não é fiel, está vendo que não te ama, está vendo, está vendo, está vendo. E nessa equação ainda tem nós mesmos, que muitas das vezes nós somos tentados por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos e interesses. Tiago, no capítulo 1, vai dizer, tende por grande alegria passar por provações, tribulações ou sofrimento, porque existe nesse contexto o surgimento da fé e da fé a perseverança. E hoje, falando de Jó, dá um breve contexto desse homem, o homem mais rico do Oriente, o homem mais justo de toda a terra. Não falando por si só, não falando por si mesmo. Foi o Senhor de todo o universo que conhece mentes e corações
esse cara é o mais justo de toda a terra. Imagine o impacto desse título. Mas Satanás, ele chega para o Senhor e diz: esse homem ele é interesseiro, ele não te ama. Ele só se relaciona contigo porque o Senhor sempre deu tudo o que ele quis. Ele é o mais rico, ele é o mais inteligente, ele é o mais honrado. A família dele é boa, tudo funciona, ele não te ama. E dentro dessa questão, o Senhor de todo o universo, ele permite que o inimigo tente Jó. Mas aí, gente, tem uma questão teológica aqui muito importante, que ela é fundamental para a nossa compreensão de vida e de mundo. Não existe duas forças equivalentes que duelam. O Senhor de todo o universo tem todo o controle, e Satanás na mão do Senhor, é como disse Martinho Lutero, é um cachorro enjaulado. Vai até onde o Senhor permite. Esse negócio de Yu-Gi-Oh!, preto e branco, 50-50 não existe. Até o Satanás é Satanás de Deus. E dentro desse contexto, o Senhor permite que Jó passe por essas adversidades. Nesse inteirinho surgem os amigos de Jó. E é bem interessante que se tem alguém que é injustiçado na Bíblia, na minha visão, são os amigos de Jó. Porque quando fala de amigo de Jó, não apoiaram ele, acusaram Jó, e isso e aquilo. Mas ninguém lembra que ao saber do sofrimento de Jó, esses homens saíram de uma terra distante, e ao chegar e ver a realidade frente à memória que eles tinham de Jó, esses homens passam 7 dias chorando. Então, se você não chorou por ninguém por mais de 7 dias, meus irmãos, você não pode falar nada sobre os amigos de Jó. Só que o que acontece nessa relação, e é a primeira vez que isso acontece na Bíblia, é um paradoxo extremo. Porque ambos que se amavam, Jó e os amigos se amavam, mas cada um estava com a visão do mundo sobre a sua única perspectiva. De um lado, os amigos de Jó diziam: se está sofrendo, está em pecado. De Jó disse: meu sofrimento é injusto, eu não pequei. E ficavam os dois nessa perspectiva, mas na verdade o trabalhar era espiritual muito acima de tudo isso. Muito acima dessa miopia dos dois. E eles vão debatendo, se degladiando um contra o outro, tentando ter o melhor argumento sobre um sofrimento que era transcendente. E dentro desse contexto, Jó, ele passa por alguns vales, que é o que nós vamos nos debruçar nessa noite. E vamos à primeira prova de Jó. Quiser abrir Jó, capítulo 1. A perda da prosperidade. E aqui é uma sequência de perdas, perde o gado, perde a casa, uma série de... É uma mal notícia atrás de outra mal notícia. O mensageiro chega e diz: só sobrou eu. Aconteceu isso, aquilo ali, só sobrou eu. E quando vê todo o patrimônio, imagine se você, numa tentação ou prova, que aí vai depender, mas se for do Senhor, com certeza é uma prova, onde você pega, o teu recurso é capturado por hackers imediatamente agora. Aí alguém vai dizer: se ele levar as dívidas, tá tudo bem. Não é sobre isso, mas se a tua segurança financeira, o teu carro não está mais no teu nome, a tua casa muda, assim, na sequência, em poucos dias, o teu patrimônio, a tua perspectiva, o teu emprego, você perde, tudo vai acontecendo e chega uma hora e não tem mais nada. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. Ele perdeu bois, jumentos, ovelhas, camelos, escravos, inclusive os seus filhos. Mas olha como é que esse homem responde ao primeiro desafio. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. E eu fico imaginando, eu me permito, depois que o Senhor permitiu essa prova de Jó, fico imaginando, licença poética aqui, de um lado os anjos, ele vai conseguir.
Ele vai. E de outro lado, os demônios de Satanás. Satanás é ardiloso, ele vai fazer Jó cair. E dentro dessas duas plateias, aquele homem vivendo aquilo, Jó disse, não, nasci nu, voltarei nu, louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto, Satanás volta e Deus fala, viu aí meu filho Jó, meu filhão, ponta firme? Não disse que ele era o mais justo de toda a terra? Aí ele diz, Senhor, quero ver quando doer na própria pele. Pele por pele. Porque dinheiro, ele pode conquistar depois, ele pode correr atrás depois, mas quando chegar na pele, ele vai te amaldiçoar sem pestanejar. Aí vem a segunda prova. Perda de saúde, o Senhor diz, você pode tocar, mas não pode matar. Vamos ao capítulo 2. E ali o texto é muito claro que Jó ele fica com feridas do topo da cabeça aos pés, ao ponto de tentar ter conforto com cacos de telha, tentando se raspar de tamanho desespero. A esposa de Jó diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já que você já está aí no bico do corvo, pelo menos amaldiçoa Deus, nega essa tua fé, que era uma ilusão, e morre. E olha o que Jó respondeu, Jó 2:10. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou nos lábios. Imagina do mesmo lado as duas torcidas espirituais. E os anjos conseguiu de novo. E os demônios lazarentos desse Jó. O que é que Satanás vai fazer para tirar esse homem do prumo? É mais ou menos assim que acontece, viu, gente? O mundo espiritual é tão real como natural. E muitas das vezes quando a gente se posiciona, quando a gente honra o nosso Deus, existe os nossos irmãos e os anjos. É isso mesmo, Fredão. É isso mesmo, Cidinha. Siga firme. Só que aí vem a terceira grande prova de Jó. O silêncio de Deus. E aqui, na minha visão, ela foi mais dolorida do que a perda financeira e a questão da saúde. Porque ali Jó ele tinha um relacionamento próximo com Deus e ele se vê sem esse relacionamento. E ali o livro de Jó vai se desenvolvendo na angústia desse homem querendo chamar a atenção de Deus, querendo conversar com Deus, querendo chamar ele para perto, querendo chamar ele para uma audiência, para um debate, para um questionamento. E ele fica querendo, Senhor, volta a falar comigo de qualquer forma. E aqui eu separei apenas alguns trechos da palavra de Deus nessa perspectiva. O silêncio de Jó, de Deus para Jó, perdão. Vamos 12, verso 4. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro, irrepreensível, um mero objeto de riso. O que dobra, eu clamava e ele respondia. Eu falava e eu ouvia. E agora? 14, 13. Se tão somente me escondesse na sepultura e me ocultasse até passar a tua ira, se tão somente me impusesse um prazo e depois te lembrasse de mim, Senhor, dá para pausar aqui? Quando tudo isso acabar, você me chama e a gente volta para a relação que nós tínhamos. Eu posso ir para uma caverna e hibernar como urso e passar lá e quando eu acordar, tudo está reorganizado? Muitas das vezes nós queremos ir, Senhor, pausa, está demais. Tem como eu ir para o próximo passo desse processo? Aí o Senhor disse, o processo é durante o processo, é do gerúndio, não tem como pular de fase não, é vivendo. Verso 23, 8, mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está, se vou para o Ocidente eu não encontro. Eu estou procurando esse Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu intelecto, com todo o meu ser, e eu não o acho mais. 29, 4, contudo tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. E nesses gritos da alma, de alegria, de desespero, ele volta e diz, como eu tenho saudade do meu amigo. Como eu tenho saudade
do meu amigo próximo. E Jó sofre com esse silêncio ensurdecedor. Ele clamava de todas as formas e o Senhor não respondia. Querendo controlar, ele pediu: Senhor, me dá um cronograma, me dá um procedimento de como é que vai ser minha prova, quando é que vai ser a fase 1, quando é que termina a 2, quando é que vai ser a terceira, quando acaba, quando vira a página. Ele: Senhor, se eu soubesse quando acaba. E nós temos que viver nessa consciência, nessa clareza da nossa dependência, insuficiência e impotência. Muitas das vezes esse momento de silêncio é o Senhor dizendo: é depender, é esperar, precisa crer. E esse homem desesperado, e aqui é uma hipérbole, é como se ele diz assim: eu vou para o Oriente, para o Ocidente, eu não encontro, eu rodo o mundo todo e não acho mais o meu Deus. Ponto 4, o que fazer no silêncio? Clame, reclame, no bom sentido de reclamar novamente, não de blasfemar, de se irar, de ter palavra torpe, e persevere. No silêncio você pode clamar, você pode chorar, você pode se angustiar, você pode abrir o seu coração, mas persevere. Jó 27, 3, 4. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão a maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. E ali Jó vivia essa angústia interna. Algumas pessoas: Jó, larga tudo, abandona, segue a tua vida, vai tentar fazer alguma coisa que te dê prazer nesses últimos momentos de vida. E aquele homem eu não consigo negar o que eu vi, eu não consigo abandonar o que eu vivi, eu não consigo tirar as memórias de quem é esse Deus, e ainda assim eu não vou abandonar. Ainda assim meus lábios não pecarão, não falarão maldade, e a minha língua não proferirá nada que seja falso. E ali ele querendo brigar com Deus, e ele brigou literalmente com Deus: vem, Senhor, eu tenho argumento suficiente para ter uma audiência contigo e defender a minha causa. Eu posso defender a minha inocência. E ele vai fazendo a sua defesa no silêncio de Deus. Chega uma hora que ele fala: Senhor, qual é a acusação? Se eu peguei dinheiro de alguém, eu devolvo. Se eu olhei para a mulher de uma forma indigna, quase ele dizendo, fura meus olhos, ele quase ele dizendo: Senhor, o que um homem pode ser julgado por essa religião? Eu estou fazendo um checklist aqui e eu não me vejo em falta. Eu não me vejo, Senhor. Me chama para audiência. Se desejei uma mulher de outro, se não cuidei do órfão, se não ajudei o estrangeiro. E ali ele vai colocando as questões que eram fundamentais, e ele, quando eu me peso da balança, eu não vejo. Só que aí tem um grande aprendizado aqui de Jó. No silêncio você pode clamar, você pode chorar, você pode se angustiar, só não pode blasfemar. Só não pode duvidar do caráter de Deus e de quem Ele é. É uma linha muito tênue. Uma coisa é você estar angustiado, estar sofrendo, estar doendo, me ajuda, Deus. E você ter essas conversas que muitas das vezes são até infantis, e o Senhor olha lá do céu. Uma irmã ontem compartilhou algo da célula bem interessante. Uma vez eu disse: Deus, mas se eu estivesse no teu lugar, você não sabe o que eu faria sobre isso. Mas é algo inocente, mas aí o Senhor vai dizer: minha filha querida, tudo bem, ainda está no campo da... Mas aí quando você blasfema, você amaldiçoa, você não crê, você duvida do caráter desse Deus, aí é algo muito, muito crítico. E Jó, ele sofrendo tudo isso, ele não entrou nessa seara. Ele chorava, ele gritava, ele reclamava, ele pedia, mas em nenhum momento ele foi para essa zona. E tem um exemplo que a gente pode ilustrar, que faz todo sentido. William McHenry é um mariner americano, liderou das maiores missões aí dos mariners, que é o exército, um treinamento de exército mais difícil do mundo, que uma pequena parcela passa, é um negócio extremamente exaustivo. Então esses treinamentos que você vê que bate o sino para desistir, surgiu dos mariners. Os mariners é que criaram essa rotina de você, quando você não quer mais, você tem que desistir e ir lá e bater o sino.
A gente, não quero mais, está doendo. Não, vai lá você e bate o sino. E ele, numa literatura, ele fala assim, você pode tudo ali. Você só não pode bater o sino. Você tem que vencer esses medos, esses seus dilemas, esses sofrimentos internos, mas só não pode bater esse sino da desistência. E como a gente aplica aqui para o contexto cristão? Você pode chorar, sofrer, se angustiar, clamar, reclamar, só não pode bater o sino da blasfêmia, só não pode bater o sino da falta de fé, só não pode bater o sino de palavra torpe contra o nosso Deus. E muitas das vezes esse sino está ali e o inimigo está dizendo, bate esse sino, blasfema contra esse Deus, nega esse Deus, duvida do amor dele, bate esse sino, para você entender o que isso tem de poder no mundo espiritual. Só que, quando Deus fala, o homem se cala. Ponto 5. E é interessante que tudo que Jó queria era que Deus falasse. Mas quando ele falou, ele travou e calou-se. Então o Senhor respondeu a Jó. Jó 38, 1-4. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. E aqui é interessante que a mesma voz que falou para Moisés, Senhor, eu estou indo, mas qual Deus eu vou apresentar para o povo do Egito? Aí o Senhor respondeu, eu sou o que sou. A mesma voz que ecoou lá para João Batista, esse é meu filho amado a quem me comprazo, ela estava lá com Jó, e a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Quando ele fala, as questões extremas, não penso no Senhor falando com a vozinha fina de gatinho miado, não. É a voz Jó, que é para tremer nas bases, e aqui não é nem 0,00% do que deve ter sido o poder só da voz do Senhor. Às vezes um pai tem uma voz mais grossa, assim, o negócio está saindo do prumo lá em casa, você fala mais duro, a criança fala, tá bom, papai, mais ou menos deve ter sido isso. Jó lá gritando, esperneando, e quando ele falou Jó, aí ele faz as perguntas. E não responde nenhum questionamento de Jó, não troca ideia com Jó, não se rebaixa. Ele diz, e aí, Jó? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Quando represei o mar, quando vesti as nuvens, quando controlei a chuva, a neve, os relâmpagos. É você que alimenta os leões, é você que alimenta os corvos, é você que faz saltar o gafanhoto, é você que faz a águia voar. E Deus foi mostrando a grandeza de quem Ele é, perante o homem mais justo da terra. Então esse Senhor de todo o universo, com pequenas perguntas, Ele atrofiou esse homem a nada. Mas ele não era o mais justo da terra? Sim, ele era o mais justo da terra. Comparando com outro homem, Jó era bem quisto. Mas com Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor encontra defeito até em anjos. Não existe ninguém que possa. E ali é interessante que Jó, nesse contexto, ele diz, falei como doido, não vou falar mais nada. Agora quem está em silêncio sou eu. Foi exatamente isso que aconteceu. E nós, meus amados irmãos, estamos no mundo, no evangelho, de inversão de papéis, onde nós queremos confundir, né, de uma maneira geral, não falo todos, a gente não entende quem é esse Deus, o poder, a grandeza, a graça, a perfeição, a justiça, quem Ele é, não é uma relação de comuns, meus amados irmãos. Ele nos chama de amigo por benevolência e graça. Ele quer, somos amigos. Mas sabe aquele amigo que está numa relação completamente diferente da tua? Não, a gente é brother. É um amigo de uma relação, mas não nos torna iguais.
O amigo é o elo da relação. Somos amigos porque temos relação. Mas não pense que você vai conseguir entrar aqui e querer dar pitaco no governo do mundo. Não pense que você tem o controle da sua própria vida, que não tem. Não pense, não pense, não pense. Olha lá, tem grandes e grandes distinções nesse sentido. Quem vence a prova muda de patamar espiritual. Então, estava se revelando que era efetivamente uma prova, e Jó, ali sendo aprovado, 42:5 do livro diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, essa prova que chacoalhou esse homem, que maltratou esse homem, que foi o pior desespero da vida desse homem, teve como saldo ele dizer: eu pensei que te conhecia. Eu te chamava de amigo, mas eu não sabia exatamente quem tu eras, meu pai. E muitas das vezes, o deserto, a prova, é para um final, Senhor, eu não te conhecia. Eu pensava que te conhecia. E nessa jornada o caráter de Deus é revelado em nós e através de nós. E quantos homens e mulheres de Deus testemunham que no maior desespero da sua vida, uma música que impacta milhões de pessoas é escrita. Um livro é escrito. E muitas das vezes, aquele teu sofrimento individual, ele muda o seu caráter e reflete em glória para muitas e muitas pessoas. E nós vivemos numa geração que nada pode dar errado. Nada pode sair do que eu queria, do que eu gosto, da maneira. Aí voltemos à pergunta inicial: bênção ou transformação? Porque se a gente ficar nesse evangelho da bênção imediata, é um vício. Que ali quer a próxima. Mas se o Senhor, por graça, se revelar a nós, como se revelou a Jó, no nível íntimo, ao ponto de transformar-nos completamente, valeu toda a pena. E aqui a gente não quer fazer o evangelho do alto sofrimento, não é isso? Senhor, então me dá o sofrimento de Jó. Não, ninguém é louco e pedir isso. Mas, se for o plano de Deus, a gente tem que aprender com Jó. E cada jornada, o Senhor sabe cada seu filho, e na jornada até Nova Jerusalém, Ele tem um treinamento específico para cada um de nós, que vai transformar as nossas mazelas humanas e pessoais. E ao longo dessa jornada tem muitos sinos, como eu falei, para ver se a gente bate ou não esse sino. E aquele que vai perseverando, aquele que vai passando, avança e vence. Ponto 7. E a última prova é praticar o que aprendeu. Depois de tudo isso, Deus se revelou a Jó, e ali o Senhor restituiu. Mas ali tinha uma questão: Jó, precisamos resolver aquela questão com aqueles teus amigos. Aqueles lá que por falta de entendimento lhe julgaram, aqueles que por falta de entendimento lhe acusaram, mesmo que erroneamente. E agora, para que eles fiquem bem na fita, Jó, é você que vai ter que entrar nessa situação. E o evangelho é prático. Aqui Deus está dizendo: Jó, agora eu quero ver o que você vai fazer. Porque agora você tem condição de mandar matá-los, você tem condição de fazer o que você quiser com esses caras que no teu pior momento, por miopia, te maltrataram. E aqui o Senhor falando aos servos de Jó: vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E aqui o Senhor: filhão, está tudo resolvido, vem para cá. E ali, mas temos que resolver a pendência com esses. E ali aqueles homens tinham que pedir oração para Jó. E Jó
assim o fez, mostrando que também essa prova, esse desafio, um homem que era virtuoso conseguiu sair mais virtuoso. Vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu? E aqui tem uma jornada do crescimento de Jó, que pode se aplicar ao nosso crescimento, cada um segundo a sua jornada, segundo ao seu desafio. E aqui Jó, ele perdeu a prosperidade, depois teve a prova de saúde, teve a terceira prova, que foi a maior de todas, que foi a prova do silêncio de Deus. E ali no silêncio ele teve que clamar, reclamar, mas perseverar, não bater o sino. Quando Deus falou, ele teve que se calar e teve que vencer a última prova, que foi colocar em prática o resultado dessa experiência. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria chamar o Manaim Worship. A gente vai ter um momento de oração. Pode baixar as luzes. Entre em contato com o teu Senhor. A palavra de Deus foi lançada, foi ministrada. E eu não sei se você está no momento de silêncio. Não sei se você está no momento onde Deus está falando, mas você não quer ouvir. Que aí não é silêncio de Deus, é fuga da realidade. Não sei se Deus está falando e o coração está fechado em desobediência. Eu literalmente não sei. Mas que nós possamos adentrar as Sagradas Escrituras e ver vidas reais de homens e mulheres reais que passaram por situações reais que têm muito a nos ensinar. E Jó nos ensinou. Num sofrimento de uma magnitude impensável sobre a ótica humana. Um homem que perdeu os seus 10 filhos e tudo que tinha, mas ainda assim permaneceu firme e não tocou o sino da descrença, da blasfêmia, da falta de fé, da dúvida sobre o caráter e sobre o amor de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis o teu povo, eis a tua igreja. Visita, Senhor Deus amado, cada um dos nossos corações. O Senhor sabe, Pai, os pensamentos antes de surgirem à boca. Não tem nada, Senhor Deus amado, que possamos esconder de Ti. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu te peço, Senhor Deus amado, perdão por falhas, dificuldades, fraquezas que te entristece, Pai. Perdoa-me. Ajuda-me, Senhor Deus amado, a compreender, a discernir. Me ajuda, Deus amado, a entender e compreender o que muitas das vezes é falado no silêncio, o que o silêncio quer me ensinar. Me ajuda, Senhor Deus amado, a amadurecer, a crescer, a vencer, Senhor, os meus desafios e medos. Mas me leva, Senhor Deus amado, a um patamar de uma fé que te honre, que te agrade. Me ajuda, Senhor Deus amado, a não caminhar como menino, mas torna-me, Senhor, um homem ou mulher de fé vigorosa, Pai. Quebranta, Senhor Deus amado, o meu coração. Prova-me os pensamentos. Vê, Senhor Deus amado, o que há aqui dentro que não te agrada. E a pergunta continua: entre bênção e transformação, o que você escolhe? Entre a bênção mais urgente e imediata, que resolveria o seu maior problema, ou tiraria a maior angústia e sofrimento da sua frente agora. Essa bênção eu não sei qual é, e muitas delas podem ser legítimas. A restauração de um relacionamento, uma transformação na área financeira, a salvação de um ente querido, a cura de uma doença terminal, incurável. Eu não sei o que é, talvez, esse maior anseio, essa bênção imediata que resolveria um grande problema da sua vida. Mas o Senhor nos pergunta hoje, entre essa bênção e o processo de transformação na minha vida, o que eu escolheria? Porque o Senhor, Ele não negocia a sua glória com ninguém, Ele não se coloca num local de ser cobrado. O Senhor sempre nos fala e falará: a cruz não foi o suficiente.
E temos que entender sim que Ele é um Pai de amor, misericordioso e pode, pela sua benevolência, fazer o que lhe agrada. Mas também temos que entender que nesse relacionamento, às vezes a resposta é não. Ou às vezes a resposta é ainda não. Ou às vezes é, caminhe mais um pouco, vamos juntos na jornada, eu te seguro. Está doendo, mas eu te seguro por mais essa jornada, por mais essa milha. E nesse contexto, que o Senhor visite os nossos corações e que a gente entenda que o cristianismo é sobre transformação. O Senhor de todo o universo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e pagou o mais alto preço, a morte de cruz. Por amor, mas não foi para nos satisfazer, não foi para nos tornarmos felizes ou para ter um melhor momento essa semana, esse mês ou no próximo mês. Foi para nos transformarmos e dar um nome, uma nova identidade. Nós somos adotados em Cristo Jesus por esse amor sobrenatural que nos curou e nos libertou. E que nós possamos viver esse amor. Que nós possamos viver Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, nós precisamos somente de Ti. Tu és, Senhor, a única coisa. Todas as demais, Senhor Deus amado, são acessórias a Ti. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos. Só o Senhor pode preencher o buraco da minha alma. Só o Senhor pode curar a minha angústia. Só o Senhor pode transformar a minha história. Só o Senhor pode me trazer o riso, Senhor Deus amado, de outrora. Só o Senhor pode gerar em mim a alegria, a esperança, Pai. E nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse Deus amoroso que quer nos transformar à sua imagem, faça essa oração comigo com fé. Você que está assistindo também pode fazer na sua casa. Uma oração onde você entende e responde: Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero sim ser um filho de Deus como Jesus Cristo. Ore com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz ao terceiro dia e ressuscitou para me salvar, a maior prova de amor, e que hoje reina e voltará, e que estarei contigo, Pai, de eternidade em eternidade. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados, a minha rebelião, a minha ignorância. Tem misericórdia de mim. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Em nome de Jesus. E se você está aí no seu lugar, meus amados irmãos, eu tenho um outro convite, uma outra oração para você, que é, talvez você esteja vivendo uma prova, talvez com silêncio ou não, não sei. Talvez você esteja num momento onde o silêncio está te machucando. Ou talvez você ouviu questões que precisa discernir e não sabe se é o caminho certo ou não. Ou talvez você tão somente ouviu Deus e ainda está com o coração fechado sob a orientação de Deus. Eu quero orar por você, se você está nesse momento de angústia, de deserto, ou talvez numa crise no deserto e com o silêncio de Deus. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você, clamando a esse Deus que é o socorro bem presente no tempo da angústia. Esse Deus que falou para nós através da sua palavra, através do salmista. Quando eu olho para os montes, é de lá que vem o meu socorro, que vem a minha esperança. Esse Deus, ele é falado na sua palavra como uma torre forte. Essa torre forte é um local de segurança, é um local de abrigo, é um local de proteção, é um local de guarnição. A palavra de Deus vai nos dizer que ele é um escudo para o íntegro. E talvez você esteja precisando de um escudo para lhe proteger em meio aos dardos, às flechas e os desafios da vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor, a vida desses irmãos que se colocaram de pé numa crença viva
diante de ti, rasgando o teu coração no mundo espiritual, e talvez ali do lado tenha os anjos esperando esse movimento, que ele se posicione com fé, e ele se posicione e diz: eu escolho Deus, eu escolho o Senhor, eu quero essa transformação de caráter. Eu clamo, Senhor Deus amado, por uma renovação de fé dos meus irmãos. Eu clamo, Senhor Deus amado, por uma sensibilidade do Espírito Santo para te ouvir, para te sentir, e até quando o Senhor não falar, entender. Clamo, Senhor Deus amado, por uma relação íntima, próxima, como Jó, Senhor Deus, teve. Como foi dito, que antes ele te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Clamo, Senhor Deus amado, por relações próximas, íntimas contigo. Que o Senhor seja o melhor amigo, seja o Pai de amor, seja o refúgio bem presente no tempo de angústia, Pai. Faz, Senhor Deus amado, dessa quarta-feira, 19 de março de 2025, um memorial, que não seja algo trivial, seja algo que seja marcado no espírito dos meus irmãos. Ainda com fé, fique de pé. Vamos ter um momento de louvor. Rasgue o seu coração. Tem um momento de culto, de entrega. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-nos, Senhor. Cria em nós um coração segundo o teu coração, uma mente que te agrade, que os teus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que os teus planos sejam os nossos planos, que a tua orientação, Pai, seja a minha orientação. Da mesma forma, Pai, que o Senhor guiava o povo no deserto com nuvem, com labareda de fogo, Pai, que eu consiga caminhar te vendo, seguindo os teus passos, a tua direção, Pai. Não permita, Pai, que eu perca tempo disperso, que eu gaste energia com questões fúteis. Aleluia. Você pode aplaudir esse Deus? Glória ao Senhor.
Mas uma má impressão que a gente tem da história de Jó é que ela é uma história de sofrimento. Ela é uma história que teve sofrimento, mas não é uma história de sofrimento. Porque quando vamos para o final, o Senhor restituiu Jó tudo o que ele tinha em dobro. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Mas todo mundo gosta do último caminho, da reta final de Jó. Conheceu Deus mais intimamente, teve um momento de restituição e honra com seus amigos, e o Senhor deu em dobro tudo o que ele havia perdido, exceto os filhos, porque os filhos já estavam no céu. Então aqueles que estão no céu, o Senhor não precisou restituir em dobro. Ele apenas deu mais 10, e 10, ainda assim ele foi um pai de 20. E que nós possamos entender que muitas das vezes, até o momento de profunda vitória, vai ter processo, meu irmão, minha amada irmã. E que a gente possa aprender a suportar os processos. Erga sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que fala e que às vezes silencia, que a graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a maior expressão da voz de Deus vivida, e que a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus, que é a própria bússola, é o próprio Deus em nós, nos guiando, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, excelente noite. Deus abençoe.